Eu desejo a todos os que estão me escutando uma boa noite e uma semana abençoada. Eu espero que a narrativa que eu vou fazer possa dar a todos muita satisfação, que foi o que aconteceu comigo quando um amigo da Casa do Coração me mandou essas histórias. Então, nós vamos fazer a leitura, dessas historinhas, mas são 5 histórias, mas não se preocupem que eu não vou ficar aqui a noite toda não, porque elas são curtinhas, vocês vão ver. Então, vamos aqui à nossa leitura. A primeira historinha. Durante o meu primeiro ano de faculdade, o nosso professor nos deu um questionário. Eu era um bom aluno e respondi rápido todas as questões até chegar à última. A última pergunta era a seguinte: qual o primeiro nome da mulher que faz a limpeza da escola? Olha, eu já tinha visto a tal mulher várias vezes. Ela era alta, cabelo escuro, lá pelos seus 50 anos, mas como é que eu ia saber o primeiro nome dela? Então, eu entreguei meu teste, deixando essa questão em branco. E, um pouco antes da aula terminar, um aluno perguntou se a última pergunta do teste ia contar na nota. É claro, respondeu o professor. Na sua carreira, você encontrará muitas pessoas. Todas têm o seu grau de importância. Elas merecem a sua atenção, mesmo que seja com um simples sorriso ou com um alô. E eu nunca esqueci essa lição. E também acabei aprendendo que o primeiro nome da moça que ele se referia era Dorothy. Então, uma observação para você depois dessa historinha que acabou. Você pode e deve ser importante, mas o mais importante de tudo é o respeito ao próximo e o valor que você dá aos humildes. Pronto, agora nós vamos à segunda historinha. Bom, numa noite, é sempre uma pessoa que está contando, né? Não sou eu que estou contando, é uma pessoa que está contando. Numa noite, estava uma senhora negra, americana, no acostamento de uma estrada no estado do Alabama, enfrentando um tremendo temporal. O carro dela tinha enguiçado e ela precisava de uma carona. Completamente molhada, ela começou a acenar para os carros que passavam. Um jovem branco, parecendo que não tinha conhecimento dos conflitos daqueles anos 60, em que havia sempre aquela coisa contra o negro, ele parou para ajudá-la. O rapaz a colocou em um lugar protegido, procurou ajuda mecânica e chamou um táxi para ela. Ela parecia estar realmente com muita pressa, mas conseguiu anotar o endereço dele e agradecer a ele. Bom, 7 dias se passaram, quando bateram à porta do rapaz, que tinha ajudado a ela. Para surpresa dele, uma enorme TV colorida, com console e tudo, a coisa para botar a TV em cima, estava sendo entregue na casa dele, com um bilhete junto que dizia o seguinte: muito obrigada por me ajudar na estrada naquela noite. A chuva não só tinha encharcado minhas roupas, como também o meu espírito. Aí, você, meu filho, apareceu. Por sua causa, eu consegui chegar ao leito de morte do meu marido antes que ele falecesse. Agora, esse marido, para nós, sabem quem era? Nat King Cole, o famoso cantor americano. Bem,
Quem é muito jovem que está me ouvindo, talvez não saiba quem é esse Nat King Cole, mas ele foi famosíssimo, foi um cantor famosíssimo e continua sendo, nos Estados Unidos, muito famoso. Então, a observação é a seguinte: pequenos atos ou gestos podem ser a diferença que falta para termos um mundo melhor. Seja você essa diferença. Agora, vamos à terceira historinha. Muito bem, essa é excelente. Numa época em que o sorvete custava muito menos do que custa hoje, né? Um menino de 10 anos entrou na lanchonete de um hotel e se sentou a uma mesa. Uma garçonete colocou um copo de água na frente dele. E ele então perguntou para ela: quanto custa um sundae? 50 centavos, respondeu a garçonete. O menino puxou as moedas do bolso e começou a contá-las. Bem, aí ele falou: quanto custa o sorvete simples? A essa altura, mais pessoas estavam esperando por uma mesa e a garçonete perdeu a paciência com ele. 35 centavos, respondeu ela, assim de uma forma meio estúpida, sabe? Aí o menino mais uma vez contou as moedas e disse: então, eu vou querer o sorvete simples. A garçonete trouxe o sorvete simples, a conta, colocou na mesa e saiu. O menino acabou o sorvete, pagou a conta no caixa e saiu. Agora é que vem o negócio da história. Quando a garçonete voltou, ela começou a chorar à medida em que ia limpando a mesa. Por quê? Porque ao lado do prato havia 15 centavos em moedas, ou seja, o menino não pediu o sundae porque ele queria que sobrasse a gorjeta para a garçonete. Não é boa essa historinha? Olha só, que bonzinho, hein? Bem, agora vamos para a quarta historinha. Essa também é muito boa. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Então ele se escondeu, ele botou a pedra lá e se escondeu e ficou observando para ver se alguém tiraria a imensa pedra ali do caminho. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra e foram embora. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não tinha as estradas limpas, mas nenhum deles sequer tentou mover a pedra dali. De repente, passou um camponês com uma boa carga de vegetais. E ao se aproximar da pedra, ele pôs toda a sua carga de lado e tentou remover a pedra dali. Após muita força, muito suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele então voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou que havia uma bolsa no local onde estava a pedra. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia que o ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. Boa historinha, né? Aí o camponês aprendeu o que muitos de nós nunca entendeu, né? Todo obstáculo contém uma oportunidade para nós melhorarmos a nossa condição. Quando tem um obstáculo, não vamos reclamar, vamos tentar, através daquilo que está acontecendo, né, melhorarmos aquilo que nós fazemos. Bom, agora vamos à quinta e à última historinha. Aí essa também é excelente. Há muitos anos, ele está contando, a pessoa está contando a história. Há muitos anos, quando eu trabalhava como voluntário em um hospital, eu vinha conhecer uma menininha chamada Liz, que sofria de uma terrível e rara doença. A única chance de recuperação para ela
parecia ser através de uma transfusão de sangue do irmão mais velho dela, que ele tinha apenas 5 anos, né? Ela era muito pequenininha, então ele tinha sobrevivido à mesma doença dela que ela estava e parecia então ter desenvolvido anticorpos necessários que era para combater a doença nela. O médico explicou toda a situação para o menino e perguntou se ele aceitava doar o sangue para a irmã. Claro, ele disse, tá certo, já que é para salvá-la. À medida em que a transfusão foi sendo feita, ele estava deitado na cama do lado da cama da irmã e sorria ao ver as bochechinhas dela voltarem a sorrir, ficar com cor, né? Aí, de repente, o sorriso dele desapareceu e ele ficou muito pálido. Aí ele olhou para o médico e perguntou assim para o médico, eu vou começar a morrer logo? Por ser tão pequeno e novo, o menino tinha interpretado mal as palavras do médico quando ele falou que teria que doar sangue para a irmã. Ele achou que ele tinha que doar todo o sangue dele para a irmã dele. Então, nós vemos, né, que, na verdade, ele tinha entendido errado. Então, mas mesmo achando que ele ia morrer depois de dar todo o sangue dele, ele mesmo assim, ele deitou na cama para doar o sangue para a irmãzinha dele. Então, nós dizemos que muitas crianças, vamos prestar atenção nas crianças, porque muitas crianças são capazes de grandes gestos. Pois é. E nas nossas vidas, compreensão, atitude e respeito ao ser humano são da maior importância. Graças a Deus. Assim, viram? Acabamos as nossas 5 historinhas que nós tínhamos que contar para vocês. Historinhas que nos mostram tanta coisa, né? Bonita. Muito bem. E agora, né? Antes do nosso trabalho de limpeza e tratamento espiritual, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, com as palavras que nos foram ditas por Antônio de Aquino. Antônio de Aquino disse o seguinte, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem.